Olha, definitivamente buscar o autoconhecimento, se a pessoa não tem as intenções corretas, pode ser algo bem delicado. É como entregar, sei lá, uma faca super amolada na mão de alguém sem autocontrole, sem conhecimento do que fazer com aquilo. Eu mesma tinha uma visão muito equivocada da psicanálise, né? Porque trabalha muito a origem da nossa relação com a gente mesmo, de como a gente associa, por exemplo, amor, gratidão, vários sentimentos. Se a gente não sabe onde colocar isso, nem a intenção do que você aprende no lugar certo, pode ser bem delicado. Então, você entender sua relação com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, com a ausência de um dos dois, você chega a informações muito profundas, mas você tem que saber o que fazer com aquilo. Eu consegui, depois de muito tempo, entender certos comportamentos, a profundidade do que eu tenho hoje em dia e a origem disso com relação à educação que me foi dada pela minha mãe, o, o acesso que ela teve ao que é o amor e como isso chegou para mim. E se a gente não souber como usar esse conhecimento de uma forma positiva, como um processo de compreensão, perdão e seguir em frente, você pode ficar preso num loop de vitimismo, de depressão. Realmente torna esse conhecimento até uma prisão, assim. Você pode se machucar, né, com essa faca super amolada aí. Nos últimos meses eu tive a oportunidade de mergulhar profundamente na compreensão de várias coisas com relação à minha mãe, da relação de mim com a minha mãe, e fiz muito exercício de empatia, não tive medo de ver cruamente os equívocos que ela cometeu, mas também tive a humanidade de entender a origem desses equívocos da parte dela. E foi ótimo porque eu pude vê-la de forma crua, como um ser humano, ver claramente e aceitar que foram erros graves, acolher esses erros, entender de onde eles vieram, as motivações e perdoar a ela e a mim. E eu acho que acontece com tantas outras relações assim, de mulheres que se tornaram mães sem estar preparadas para assumir esse papel. Dependendo da geração, então você não entende o que é amor, você não teve contato com amor, você teve apenas contato com regras e opressão. Então é um processo muito delicado que você precisa desconstruir a imagem daquela pessoa que deveria te dar uma determinada segurança e uma proteção e um amor pleno e profundo, não que existisse, mas acaba na hora de sair de dentro de você, ele existe dentro do seu peito, na hora que ele sai com tudo que tem dentro, medo, preconceitos e várias coisas, né, negativas e positivas, todas juntas numa grande vitamina ali. E essa vitamina é entregue para um ser que está em desenvolvimento, em que nunca conheceu determinadas emoções. Então, do jeito que você der para ele, é assim que ele vai absorver. Então, é muito delicado você ter contato com conhecimento sobre isso. Entender também que, por exemplo, no caso da psicanálise, é uma forma de compreensão, mas não é a verdade absoluta.
existem outros fatores dentro de cada ser humano que vão guiá-lo, moldá-lo ou direcioná-lo para uma forma de ver a vida. São experiências, são crenças, são como religião, tudo isso influencia. Então, não vai ser a verdade absoluta, mas é uma forma assim saudável de você pelo menos descamar as primeiras camadas ali, tirar as primeiras camadas da ignorância sobre você mesmo, sobre as suas vivências, sobre o seu passado, sobre o quanto elas moldaram quem você é e o quanto elas podem ou não determinar quem você vai continuar a ser. E é muito delicada a psicanálise nesse ponto, porque quando você desnuda a imagem de um pai ou de uma mãe, você pode sentir tanta dor do que faltou, do que foi excessivo e tóxico, que você pode ficar congelado nesse momento e se vitimar e ficar nesse papel de vítima e não sair disso e viver uma vida inteira culpando o pai, uma mãe ou ambos pelas faltas ou pelos excessos que te trouxeram até onde você está. E se a pessoa se permitir, ela pode usar isso como o perfeito combustível do que eu faço com essa informação. Isso me edifica a ponto de eu querer transformar, me motivar, não repetir esse erro. Sabendo dessas informações que eu tenho agora, eu consigo ainda transformar essa relação? Eu consigo modificar o caminho? Eu consigo sublimar e fazer com que isso não determine mais o que eu quero daqui para frente com essa relação com meu pai, com minha mãe, comigo mesmo? Tem que ter uma maturidade, tem que ter uma expectativa muito definida do que eu quero com isso. Porque se você estiver muito enfraquecido, muito ferido, pode ser ainda mais negativo. Então, mais uma vez, o conhecimento e o autoconhecimento em níveis mais profundos, ele pode ser uma faca muito amolada entregue na mão de alguém sem nenhuma habilidade. Mas se usada da forma certa, nossa, é libertador. Para mim foi libertador, assim, poder chegar ao fundo dessa relação com a minha mãe, era mãe solteira, entender também o que a ausência de uma figura paterna causa ou pode causar, como transmutar essa relação de ausência, essa relação com a mãe, com quem eu fui quando criança, as expectativas que eu tinha, tentar encontrar quem eu era se eu não tivesse tido o contato com determinadas situações de amor ou de ausência de amor, enfim, tudo isso que me moldou, saber separar o que de fato sou eu, ou o que de fato é uma resposta a um trauma, a uma dor. É difícil você se separar ali, porque fica tudo misturado, né? Mas para quem tiver coragem, para quem tiver a intenção correta, eu digo do fundo do meu coração, aceitem o desafio de procurar essa ajuda, não necessariamente na psicanálise, mas na ajuda psicológica de tentar se conhecer, tentar se ver de forma crua, para você se acolher, ressignificar suas relações e ter um pouquinho mais de acesso à liberdade, porque isso tudo são chaves, são mecanismos, são ferramentas para que você encontre a liberdade, e a liberdade leva a algum nível de paz. É transformador.